vamos lá. O nosso primeiro tópico foi sobre o surgimento da macroeconomia, da teoria macroeconômica e da revolução keynesiana. A gente viu no nosso primeiro tópico que o surgimento da economia com Adam Smith, o pai da economia nos anos 1800, 1700, foi com o liberalismo econômico, em que os mercados, na verdade, aquele surgimento filosófico e aquele raciocínio teórico entendiam que os mercados sempre tendiam ao equilíbrio, que havia uma espécie de mão invisível governando os mercados e as concorrências que buscavam equilibrar como os mercados funcionavam e, dessa forma, a concorrência entre as empresas, os empresários, sempre faziam com que os mercados funcionassem da melhor forma possível. E assim, você teria, de uma certa maneira, uma maximização do desenvolvimento econômico e dos benefícios sociais de uma sociedade se você não intervisse nos mercados. O melhor resultado social possível para uma sociedade, para o liberalismo econômico, seria se o governo não interviesse. E aí, a frase que resumia era uma frase francesa do laissez-faire, laissez-passer, que significa deixe fazer e deixe passar. Ou seja, não intervenha que os resultados serão melhores. Essas crenças que surgiram lá com Adam Smith, quando ele escreve seu livro nos anos 1700, vão ser postas em dúvidas com a crise de 29. Estou colocando aqui algumas fotos que mostram a intensidade da crise, aqui no caso as fotos nos Estados Unidos, que apesar de ser naquela época já um dos países mais ricos do mundo, e diz no cartaz atrás os maiores padrões de vidas do mundo, você não tinha condições de empregar grande parcela da população. As pessoas procuravam emprego por praticamente qualquer salário, os empresários estavam desesperados para vender, não conseguiam vender, sua produção não encontrava qualquer venda, qualquer demanda, e a economia não conseguia explicar por que os mercados não estavam conseguindo encontrar seu equilíbrio. 3, 4 anos depois da crise de 29, a gente vê que o desemprego em 32, 33 estava na casa dos 22% na Grã-Bretanha, 27% na Suécia, 29% nos Estados Unidos, 31% na Áustria e na Alemanha, que tinha acabado de sair de uma guerra, na casa dos 44%. Imagine, uma população, quase metade das pessoas não conseguiu encontrar emprego e não conseguiam ganhar salário. Os efeitos disso eram terríveis. E então a teoria liberal foi posta em xeque, porque ela não conseguia explicar de uma maneira muito coerente todos os aspectos daquela crise tão grave. Por que você não estava tendo os mercados conseguindo achar seu equilíbrio e produzir os melhores resultados possíveis? Uma das questões que a gente viu no surgimento da macro, na unidade 1, era que tinha a chamada lei de Sé, que o entendimento anterior no liberalismo era que a produção sempre geraria a sua demanda. Ou seja, os empresários, quando produzissem, iam gerar salários, lucros e renda suficientes no agregado para que você tivesse a própria demanda, o próprio consumo daquela produção que foi gerada, obviamente, no total. Keynes vai escrever um livro em 36 tentando reinterpretar aqueles dados e, na verdade, tentando dar uma explicação para aquela crise de 29 que foi tão profunda. E aí, o nosso quadro que a gente viu na unidade 1, Keynes vai dar um novo princípio, uma nova interpretação para, na verdade, como essa economia funciona. Ele vai colocar a demanda como variável explicativa-chave, dizendo que, na verdade, os empresários, naquela crise e na economia como um todo, não produzem achando que vai ter renda e demanda mais para frente como uma coisa dada. Eles produzem se eles têm a expectativa de que haverá demanda. Eles produzem sabendo ou esperando
se haverá vendas mais para frente. Eles produzem achando como estará o mercado mais para frente. Então, é a expectativa da venda, é a expectativa da demanda, é a expectativa do consumo que vai orientar a produção. Então, o que estava acontecendo naquela crise gravíssima, na verdade, era que nenhum empresário produzia porque sabia que naquela crise tão profunda não adiantava produzir mais. Por mais barato que estivessem os salários, por mais baixos que estivessem os preços dos insumos e das matérias-primas. Porque as pessoas não tinham emprego, as pessoas não tinham salário. Se eles produzissem, eles não conseguiriam vender. Então, os empresários não produzindo, eles não iam contratar ninguém. Não contratando ninguém, as pessoas iam continuar sem salários. Então, era isso que Keynes estava percebendo. A expectativa da demanda, na verdade, é quem comanda esse processo. Então, lá no topo, nós temos a demanda comandando esse processo. Da demanda, do surgimento da demanda, é que os empresários vão demandar mais investimentos e com as demandas dos novos investimentos, eles vão aí sim produzir mais. Produzindo mais, eles vão precisar contratar novos empregados. E com novos empregados, aí sim eu vou ter mais renda em circulação. Com mais renda, as pessoas consomem mais. E aí eu tenho mais demanda. E o ciclo se fecha. Esse é o princípio da demanda em Keynes. Com essa ideia nova de Keynes, você tem algumas consequências que vão virar o que a gente chama hoje de macroeconomia. Você vai ter um novo papel para o Estado, para a retomada da demanda agregada. Por quê? Numa crise, os empresários já estão com as vendas comprometidas, estão tendo pouco lucro ou até prejuízo, quebrando. Então, eles não vão poder investir muito. As pessoas estão com desemprego e pouco salário, então elas não vão consumir muito. Quem vai poder gerar novas vendas e puxar a demanda agregada numa crise vai ser o Estado. Então, o Estado vai ter um papel preponderante em Keynes para retomar a demanda agregada. E você vai ter as metas que vão surgir da macroeconomia. Vai ser o crescimento econômico, não a qualquer custo, logicamente, aliado à estabilidade de preços, ao emprego e à distribuição de renda. E quais os instrumentos que o Estado vai ter isso? Dentre outros instrumentos, logicamente, os grandes instrumentos maiores que todos os estados têm, entre os quais o Estado do Brasil, é a política fiscal, a monetária, política de câmbio e política de rendas, de preços e de distribuição de determinação de salários. Ok? Essa foi nossa unidade 1. Na unidade 2, nós vimos a medição das riquezas. Então, a gente viu a questão da contabilidade social. Contabilidade social é a questão de como eu começo a medir a minha sociedade. É a questão básica da macroeconomia. Macroeconomia mede grandes agregados econômicos. Então, a minha atividade econômica eu posso medir de 3 grandes formas. Seja pelo produto, e aí eu vou ter o PIB, por exemplo, com a soma dos valores adicionados de cada setor, ou eu vou ter a renda nacional, somando tudo que as pessoas ganham, seja com a remuneração dos salários, seja com a remuneração do capital, como lucros, juros, aluguéis e outras formas de remuneração, ou com a parte da demanda, da despesa, que é tudo aquilo com a soma de todos os gastos, como os consumos das pessoas, os investimentos das empresas, os gastos do governo e também os gastos dos setores externos, que são as exportações líquidas, exportações menos investimentos. Isso vai configurar aquilo que a gente chama de fluxo circular da renda. Esse fluxo circular da renda nada mais é do que a atividade econômica funcionando. A gente percebe que a atividade produtiva e as pessoas ganhando dinheiro e gastando dinheiro é um grande ciclo, é uma grande atividade econômica funcionando ao mesmo tempo, e a medição dessas 3 coisas é a medição de 3 coisas interligadas, funcionando ao mesmo tempo,
E até por isso, da maneira como essas contabilidades são com partidas dobradas, ativos e passivos, as contas vão dar sempre idênticas, sempre no mesmo valor. Aí, por isso mesmo, produto sempre de mesmo valor que a despesa e a renda, produto idêntico à despesa e idêntico à renda. E a gente viu também que o investimento é idêntico à poupança. É uma questão de demonstração contábil, foi até comentado no fórum de questões. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo e não consumo, que é um investimento, é igual a tudo aquilo que eu ganho e não consumo, que é igual à poupança. E aí a gente viu outras medidas, como o investimento, a depreciação do investimento, que é o gasto da parte produtiva, que vai influenciar o produto líquido. Outras questões que a gente viu de grandes agregados importantes da contabilidade social é a questão do setor público. O setor público vai ter, na questão da sua política fiscal, os seus grandes gastos públicos, a maneira como ele gasta, e a sua arrecadação de tributos, ou seja, a maneira como ele se financia, como ele vai ganhar dinheiro para poder gastar. E aí, dois grandes agregados vão ser mais importantes. Vai ter a carga tributária líquida do setor público, ou seja, o total de impostos e tributos que ele cobra das pessoas e das empresas, tirando os subsídios e financiamentos que ele concede, e que isso vai influenciar a renda disponível bruta da população, a renda pessoal disponível. Logicamente, quanto mais impostos eu cobro das pessoas e das empresas, menos renda as pessoas têm para consumir e menos renda as empresas têm para investir. Se eu abaixo essa carga tributária, as pessoas vão ter mais renda. E uma última questão que a gente viu bem rapidamente em relação ao setor externo é a contabilidade que a gente faz desse setor externo, que é o balanço de pagamentos. Tá? A gente tem, de um lado, a balança de transações correntes, que é a balança comercial, exportações e importações de mercadorias, bens, e de outro lado, a balança de serviços e rendas, onde eu tenho as exportações e as importações, vendas e compras de serviços, como seguros e fretes. Também registro as entradas e saídas de renda de capital, como juros e lucros. E de outro lado, eu tenho a conta capital e financeira, onde eu registro a entrada e saída de investimentos produtivos e de aplicações financeiras no mercado de capitais, no mercado financeiro, assim por diante. Essa foi nossa unidade 2. Na unidade 3, nós vimos a moeda e o mercado financeiro, em que a moeda, para ser moeda, tem que, na verdade, fazer 3 grandes funções. Servir de meio de troca, essa é a função de sua existência, facilitar a troca entre as pessoas. Servir de unidade de conta, poder saber quanto custa os produtos, saber quanto, determinar o valor das mercadorias e poder comparar o valor das mercadorias. E ser reserva de valor, ou seja, o fato de eu poder comprar uma coisa tem que valer para hoje e valer para o futuro. Ela tem que guardar valor em si mesma. Mas os meios de pagamento hoje não são feitos somente com papel moeda. A gente tem também várias outras formas de fazer pagamentos que se usam dos bancos e dos intermediários financeiros. Por exemplo, os cheques, débito, crédito, depósitos, transferências. Hoje, o papel dos bancos é muito importante na economia. A gente viu que um papel fundamental dos bancos na economia é o papel da intermediação financeira. Ou seja, os bancos, não apenas eles, mas eles são muito importantes nisso, ajudam a achar pessoas que têm dinheiro de sobra, ou seja, estão superavitárias, captar recursos das pessoas superavitárias e transferir recursos para as pessoas que estão deficitárias. Tá? Ajudar a fazer empréstimos e financiamentos para quem precisa de dinheiro para consumir ou dinheiro para investir. Além disso, o banco faz empréstimos e financiamentos, ele ajuda a criar poder de compra. A gente viu a questão do multiplicador bancário.
como a partir de uma determinada quantia de dinheiro, o banco ajuda a criar múltiplos dos meios de pagamento, justamente com a questão de empréstimos, débito, de transferências, com o uso de outras formas de pagamento que não são apenas o dinheiro. Outra questão que a gente viu foi o sistema financeiro nacional e as instituições que existem para normatizar e cuidar desse sistema. A gente tem no sistema financeiro nacional 4 grandes mercados. A gente tem mercados de seguros, a gente tem o mercado de previdências e a gente tem o grande mercado de capitais e de mercado bancário e financeiro. No mercado bancário e financeiro e de capitais, a gente tem o Conselho Monetário Nacional como grande instituição norteadora, tá? CMN. Mas ele apenas dá as grandes políticas, as grandes diretrizes. Quem faz a gestão de fato daquilo que o Conselho Monetário Nacional determina, no caso do mercado de capitais, é a Bovespa. No caso do mercado financeiro e da moeda, é o Banco Central e do câmbio também. O Banco Central é quem vai executar a política de câmbio, é quem vai executar a política financeira, quem vai executar a política bancária. O Banco Central é quem vai ser o responsável por esses mercados e vai ser quem executa essa gestão. Então, dentro das funções do Banco Central, além de executor da política monetária e de política cambial, ele também serve de banco dos bancos, tá? Fazendo operações financeiras com os bancos, ajudando os bancos a operar com segurança, fazendo regras de como os bancos devem operar, e vai servir de banco do governo, tá? Vai operar a dívida pública do governo, vai guardar o dinheiro do governo, vai servir de banco do governo, ter a conta do governo. E aí a gente viu os instrumentos de política monetária efetivamente. Como o Banco Central vai tentar, em alguns momentos, aumentar a quantidade de moeda, para aumentar os meios de pagamento na economia, estimular a demanda agregada, ou diminuir a quantidade de moeda, diminuir a oferta de moeda para diminuir a demanda agregada, diminuindo os meios de pagamento. Pode ser através da emissão de moeda, ou seja, emissão de dinheiro mesmo, através das reservas compulsórias, aquilo que o banco é obrigado a guardar do dinheiro dos clientes, influenciando o quanto o banco empresta, através das taxas de redesconto, que é uma operação que o Banco Central faz com os bancos comerciais, influenciando também quanto de dinheiro os bancos comerciais têm para poder emprestar, e principalmente com a política de open market, de mercado aberto de dívida pública, tentando influenciar quanto dinheiro os agentes, os bancos principalmente, mas outros agentes, vão aplicar com o governo, tentando tirar a moeda do setor privado, ou vão pegar de volta com o governo, vendendo títulos, pegando dinheiro de volta. Tá? Compra de títulos da dívida pública, vem dinheiro para o governo, venda de títulos de dívida pública, vai dinheiro para o público. Na quarta unidade, a gente viu uma sistematização dessas política fiscal, gastos do governo, arrecadação tributária, política monetária, que a gente acabou de falar, nas curvas ISLM. Tá? Uma forma de tentar transformar essas ideias que a gente acabou de falar em gráficos, para ajudar na interpretação. ISLM são fluxos reais e monetários transformados em gráficos, em que o IS é o equilíbrio do mercado de bens e serviços, mercadorias, obviamente colocados num gráfico dependendo da taxa de juros e da renda. Enquanto que o LM é o equilíbrio do mercado de moeda, de circulação de moeda, também dependendo da taxa de juros e da renda. Tá? Por trás da ISLM, a gente está falando da oferta agregada e da demanda agregada, um gráfico bem parecido com aquele que a gente vê em economia e mercados, tá? Em microeconomia, que você tem a oferta
de bens e serviços de um lado e a demanda de bens e serviços de outro, determinando o quanto vai ser demandado de uma determinada mercadoria, para se estipular qual é a quantidade e o preço de equilíbrio daquela mercadoria. Eu vou ter isso no agregado da minha economia também. Mas no curto prazo, minha oferta vai ser fixa, tá? Então ela é uma linha reta. Ou seja, no curto prazo, eu não tenho como aumentar a quantidade de empresas, não tenho como aumentar a quantidade de pessoas. Então, a minha oferta é fixa, tudo que vai variar é o quanto eu vou usar de empresas, pessoas, máquinas, vou variar a minha demanda dessa minha oferta fixa. Isso vai resultar numa curva de ISLM, uma curva de mercado de bens e serviços e de moeda. Tá? Aí já fui direto para o último gráfico, em que eu vou ficar variando de acordo com as minhas políticas fiscais expansionistas ou contracionistas, essa minha curva de bens e serviços. Se eu estou fazendo políticas fiscais expansionistas, eu vou produzir mais mercadorias. Contracionistas, vou produzir menos. E políticas monetárias expansionistas, eu vou ter mais moeda em circulação. Políticas monetárias contracionistas, vou ter menos moeda em circulação. Isso vai dar diferentes combinações no gráfico. Tá? Essas diferentes combinações no gráfico, a gente também tem um quadro resumo do que vai acontecer. Dependendo de como eu for expandindo as minhas políticas fiscais ou minhas políticas monetárias e contraindo minhas políticas fiscais ou minhas políticas monetárias, eu tenho diferentes consequências para a minha economia, que não são apenas consequências gráficas. A gente viu muito bem isso, são consequências reais para a economia. Em que outras coisas a ISLM vai ajudar a gente a perceber o que vai acontecer com a renda da nossa economia, o que vai acontecer com os preços da nossa economia, o que vai acontecer com os juros da nossa economia. Tá? O quadro 3 é um quadro resumo de situações que mostram o que acontece com a renda e com os juros. Tudo bem? Isso foi nossa unidade 4. Na unidade 5, nós falamos da relação do crescimento e da demanda agregada com a inflação e com o emprego. A gente viu que a inflação é calculada através de uma cesta de produtos, tá? Uma variada cestas de alimentos, bebidas, transporte, habitação, vestuário, educação, ou seja, uma série de produtos. De acordo com a variação do preço desses produtos, cada um tem um peso diferente nessa cesta, e eu chego a uma média geral. Tá? É uma grande média de vários produtos em que cada um tem um peso diferente. E eu tenho vários índices de inflação no Brasil. O nosso índice oficial, que o governo considera, o índice de referência, é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, calculado pelo IBGE. É isso que o Banco Central leva em referência, por exemplo, quando ele calcula a sua taxa de juros Selic. Nós vimos que várias coisas podem causar inflação. Eu tenho vários tipos de inflação diferentes. As duas causas mais clássicas, mais referenciadas na economia, a primeira é uma inflação de demanda, em que eu tenho uma inflação causada por excessos de demanda, em que eu tenho uma economia com muita atividade econômica, tá? Muito gasto, muito consumo, muito investimento, e o lado produtivo já está muito próximo, digamos, da sua máxima capacidade utilizada. Ele está com a sua capacidade utilizada muito perto dos 100%. Então, ele já está perto do seu pleno emprego, digamos assim. Como eu tenho muita demanda e não tenho como responder com aumento de produção, os preços acabam aumentando. Tá? Um exemplo recente, a gente pode pensar, por exemplo, o mercado imobiliário, quando eu tive muita demanda recente agora, nos últimos anos, do mercado imobiliário, tive vários programas governamentais, muito crédito, muita produção, mas a produção não conseguia dar conta de toda aquela demanda, os preços imobiliários aumentaram, das casas, dos apartamentos, dos terrenos. Uma inflação de custos, por outro lado,
mostra que quando eu tenho aumentos de custo muito rápido de bens ou de insumos que são muito utilizados na minha economia, em várias cadeias produtivas, eu vou ter esses custos sendo repassados por preço em vários setores e isso vai aumentar os preços dos produtos, causando uma inflação. Tá? Um exemplo típico de inflação de custos, lá nos anos 70, foi quando a gente teve o choque do petróleo. O petróleo aumentou de preço muito rápido, aumentando de preço muito rápido. O petróleo é muito usado tanto na gasolina e diesel, como custo de frete, tanto como na cadeia plástica, que é muito usado na indústria. Então você teve um custo que aumentou muito rápido, pressionando o custo de vários setores e causou um aumento de preço em vários setores. Então veja que uma inflação de custos aí não necessariamente tem a ver com demanda muito aquecida, nem com capacidade produtiva sendo muito utilizada perto dos 100%. Outro tipo de custos que podem aumentar muito rapidamente estão ligados com custos cambiais. Tá? Quando eu tenho alguns insumos que são muito importados e eu tenho o preço do câmbio desvalorizando, subindo muito rápido, aí eu posso ter o custo de produtos importados subindo muito rápido. Se eu tenho insumos importados, por exemplo, o trigo subindo de custo muito rápido, eu vou ter vários produtos subindo de preço rápido. Isso é um exemplo de inflação de custo. Esses são os dois exemplos mais comuns. Aí a gente tem outros exemplos também dignos de nota, como a inflação inercial, quando eu tenho uma inflação que tem mecanismos de reprodução, ou seja, eu tenho correções monetárias que fazem com que uma inflação passada fique existindo no presente. Eu tenho inflação de expectativas, em que os agentes têm medo que vai existir inflação, então eles aumentam o seu preço antes, e aí você tem uma inflação só porque os agentes acharam que ia ter inflação e aumentaram o seu preço, é uma inflação de expectativas. E eu tenho inflação estrutural, que é um caso brasileiro bastante conhecido, em que você, dependendo da estrutura de preços que você tem, aí relacionado ao markup, você vai ter uma inflação acontecendo quando você tem, por exemplo, mecanismos como a correção monetária que eu já citei. Tá? Esses 3 exemplos estão lá no nosso livro. E aí o principal problema da inflação é que ela vai desorganizar a nossa economia. Na distribuição de renda, ela penaliza quem depende do salário, tá? A inflação atrapalha principalmente os mais pobres e quem depende do salário, que não consegue se proteger tão bem. Ela vai atrapalhar a balança de pagamentos, a inflação atrapalha os esforços de exportação e facilita importações. Ela, de certa forma, a inflação é ruim para todo mundo, mas ela favorece o mercado financeiro. O mercado financeiro consegue ter algumas proteções melhores para a inflação, como a correção monetária. Então, o dinheiro vai para lá com mais facilidade. E você tem a previsibilidade e expectativa do futuro também sendo muito atrapalhada pela inflação. Com inflação alta, fica muito difícil você prever 5 anos para frente, 10 anos para frente, o que é uma coisa muito importante para investimentos produtivos. Quem vai investir numa fábrica, numa empresa, precisa desse tipo de expectativa. E aí, alguns casos do Brasil, a gente vê que a inflação, por exemplo, nesses últimos 5 anos, tiveram um aumento considerável, saindo do centro da meta. A gente trabalha hoje com limites mínimos e máximos ao redor de uma meta. Tá? Você tem o centro e você tem o limite máximo e mínimo. E por conta disso, por conta de ser uma inflação interpretada como de demanda, você teve o Banco Central aumentando a taxa de juros Selic para diminuir a demanda agregada. Como era tido que era um excesso de demanda agregada, eu quero diminuir a demanda agregada para controlar minha inflação. Se esse era o diagnóstico correto ou não, não cabe aqui.
Na unidade 5, nós vimos sobre o mercado de trabalho e desemprego. Não, ainda estou na unidade 5, perdão. Agora o mercado de trabalho, depois da inflação. A gente viu que se a demanda agregada, em alguns momentos, pode gerar inflação, tá? Excesso de demanda agregada pode gerar inflação. Por outro lado, a demanda agregada é importante para gerar emprego. Lembra do ciclo keynesiano? Se eu tenho demanda agregada, os produtores vão querer produzir. É na expectativa da demanda que eles querem produzir. E se vai ter produção, vai ter emprego. Tá? Então, se por um lado eu posso ter inflação, por outro lado a demanda agregada ajuda a ter emprego. Tá? Esse é o ciclo mais importante a ser lembrado em macroeconomia e emprego. A gente viu o que é exatamente emprego. Tá? A gente segue padrões internacionais da Organização Internacional do Trabalho, em que eu só vou considerar uma população em idade ativa acima de 14 anos. Tá? Menos que 14 anos eu não vou considerar empregado em hipótese alguma por questões de método, de metodologia. E aí minha população economicamente ativa é somente aquela que trabalha, ocupados, ou seja, trabalhou no mínimo 1 hora na semana e recebeu algum tipo de benefício, monetário ou não. E os desocupados, os desempregados, que não trabalharam 1 hora na semana, mas procuraram trabalho nos últimos 30 dias. Tá? Essa é a minha população economicamente ativa. Quem não trabalhou e não procurou emprego não é desempregado. Pode ser um estudante, pode ser um aposentado, pode ser uma dona de casa, mas se não trabalhou e não procurou, não trabalhou em troca de dinheiro, em troca de um benefício, e não procurou um emprego, não é um desempregado em termos estatísticos. Tá? E aí a gente tem alguns tipos de desemprego. O involuntário, o mais comum, não quero estar desempregado, mas estou. Desemprego estrutural, casado pela tecnologia e evolução do desenvolvimento econômico. Por exemplo, hoje em dia a gente não tem mais o cargo cobrador de ônibus. Com a evolução da tecnologia, você agora tem uma maquininha que faz a função daquela pessoa, então não tem mais esse cargo, não tem mais esse emprego. O desemprego friccional, de uma fricção, de um atrito, que é da imperfeição do mercado. É o tempo que eu levo entre achar um emprego e outro. Estou entre empregos. E o desemprego sazonal, quando você só tem empregos em sazonalidades. Por exemplo, pescadores que têm que parar de pescar na época que o peixe está procriando. Então, ele fica desempregado durante aquela época. Ok? E a última unidade, que começamos agora, nossa última semana, fala sobre o Estado e as políticas macroeconômicas. Tá? Nós vamos ver que as funções do setor público podem ser de alocação de recursos, podem ser de distribuição de recursos, ou de estabilização. As principais políticas macroeconômicas que nós vimos são de função estabilizadora. Crescimento, estabilidade de preços, emprego, são partes da política estabilizadora. E que o Estado pode ter diferentes papéis, como condução de uma economia, ele ser a ponta de lança, falar, não, eu quero que minha economia se desenvolva nesse caminho, vou criar incentivos para cá, vou criar financiamentos nesse sentido, financiamento até outra função. O Estado pode ser o regulador, ou seja, ele vai criar as leis e as regras do jogo de um mercado e deixar o mercado determinar o sentido que a economia vai seguir. O Estado pode ser produtor, quando ele tem suas empresas estatais que produzem os produtos, como a Petrobras, ou no passado a Vale do Rio Doce. E ele pode ser financiador, quando ele tem, por exemplo, seus bancos de desenvolvimento, BNDES, ou mesmo bancos comerciais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A gente vai ver que o Estado precisa ter arrecadação, mas que a estrutura tributária não é exatamente uma coisa simples. Ele tem que buscar pelo princípio da neutralidade, tentar o máximo possível
não atrapalhar, não alterar as estruturas de preços relativos nos mercados com seus impostos e buscar ser pelo princípio da equidade, ou seja, cobrar de acordo com a capacidade de pagamento. Tá? A estrutura tributária pode ser progressiva, ou seja, quanto mais rico, maior a parcela de impostos que paga. Regressiva, ou seja, eu cobro impostos, não importa o quanto a pessoa ganha. Ou neutra, todo mundo paga a mesma alíquota de impostos. E eu posso ter impostos diretos sobre a renda e a propriedade, ou indiretos, que são contribuições ou impostos sobre o consumo e o preço. A gente vai ver que existem, apesar dos nossos objetivos gerais de crescimento, estabilidade do preço, emprego, distribuição da renda, existem diferentes visões sobre o que é economia, como a economia funciona e, por isso mesmo, como o Estado deve atuar. E, de toda forma, existem limitações na prática de como as políticas econômicas funcionam. Tá? Existem intervalos de tempo entre eu adotar uma política econômica e quanto tempo ela vai funcionar. Existe esse hiato. Existem dificuldades na previsão econômica. Não é uma coisa tão simples acertar previsões econômicas. Economia é uma coisa bastante complexa. E uma coisa muito complicada é acertar a expectativa dos agentes econômicos. Como os empresários estão se sentindo, como as pessoas estão se sentindo, os consumidores, como os estrangeiros estão se sentindo, quais são suas expectativas em relação ao futuro. E por fim, a gente vai ver que o próprio Estado brasileiro já teve funções muito distintas. A gente foi, há 100 anos atrás, desde os 1500, uma sociedade agrária, um Estado bastante atrasado, numa economia bastante, não vou dizer atrasada, mas com um grau de evolução, de diversidade da sua estrutura produtiva bastante simplificado. Depois da crise de 29, o nosso Estado mudou a sua ideologia e suas crenças e buscou se pautar pelo que chamamos de nacional-desenvolventismo, em que a ideia da relação centro-periferia, de Furtado e da CEPAL eram muito fortes e o Estado buscou, através da função coordenadora, ativamente industrializar o país e buscou moldar a evolução da estrutura produtiva. Por isso mesmo, segundo o FMI, o Brasil foi o país que mais cresceu no século XX, pelo sucesso, pelo menos em termos de crescimento, dessa evolução da estrutura produtiva. Por fim, quando chega os anos 80, esse modelo de Estado entra em crise. Entra em crise esse nacional-desenvolventismo, essa burocracia estatal entra em crise, a economia brasileira entra em crise profunda. Você tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um surgimento, uma volta do neoliberalismo e o papel do Estado começa a se mudar radicalmente, onde todo aquele planejamento e atuação forte do Estado com intervenção começa a ser deixado de lado e você volta a ter um papel do Estado grande, privatização das antigas empresas estatais e uma certa diminuição da participação do Estado na economia. E aí o papel do Estado brasileiro muda bastante. Esse é o último tópico do nosso curso. Ok? Bom estudo a todos. Agora eu vou dedicar alguns minutos para tirar as dúvidas de vocês. Bom, eu vou aguardar alguém fazer a primeira pergunta. Enquanto ninguém faz a primeira pergunta, eu vou comentar uma dúvida que surgiu na sala virtual, lá nos nossos fóruns de questões. Na unidade 3, eu vi que alguns alunos tiveram dúvidas com a questão, foram duas questões, na verdade, que abordavam o mesmo conteúdo. Uma questão que perguntava quem era responsável pela gestão das reservas cambiais da economia. Tá?
Alguns alunos tiveram dificuldade e apontaram que era o Conselho Monetário Nacional, CMN, quando na verdade a resposta deveria ser Banco Central. Eu vou só tocar nesse ponto para reforçar, pedir que se atentem um pouco ao estudo daqueles responsáveis pelo nosso sistema financeiro nacional, todos os agentes que são responsáveis. Vejam, apesar do Conselho Monetário Nacional ser o órgão máximo do mercado de capitais e do sistema financeiro, da moeda e do câmbio, ele vai apenas apontar as grandes diretrizes. Ele vai apontar, por exemplo, olha, quais devem ser as metas de inflação, ou qual deve ser a meta de câmbio que eu quero para esta economia. Ele vai determinar essas grandes metas. Mas a gestão do dia a dia, fazer esse câmbio acontecer, chegar nessa taxa de inflação, isso vai ser responsabilidade, nesses casos, do Banco Central. Algumas outras coisas, como o mercado de ações, mercado de derivativos ou outras commodities, vão ser responsabilidades da Bovespa. O Conselho Monetário Nacional ele tem muito mais uma função norteadora aqui, tá? Ele vai ter uma função muito mais de determinar grandes rumos, enquanto que a execução de fato da política monetária, determinação das taxas de juros, da execução das reservas cambiais, vai ser do Banco Central, ok? Isso é uma questão que eu queria destacar. Outra questão que eu queria destacar da unidade 2 é a questão da política fiscal. A questão dos gastos públicos, da carga tributária e da receita pessoal. Uma ótima pergunta, Sueli, já vou comentar. Lembrar que você tem os gastos públicos, é uma forma de estimular a demanda agregada, estimular o crescimento. Quando o Estado faz gastos públicos, ele vai gerar vendas para o setor privado. O setor privado, então, vai ter que produzir esses bens e vai ter que empregar pessoas, gerando renda. Mas, para isso, ele tem que tributar também. Quando o Estado tributa, quando ele cobra impostos, ele tem essa carga tributária, ele vai tirar renda disponível das pessoas e das empresas. Isso vai fazer com que a renda pessoal diminua. Toda vez que eu tenho mais carga tributária, eu vou ter menos renda pessoal. A Suelen Silva está perguntando algumas dúvidas referentes na unidade 2 a superávit e déficit na balança de pagamentos. Se eu poderia comentar o assunto. Essa é uma excelente pergunta. Quando eu tenho superávit ou déficit no balanço de pagamentos? Superávit é quando eu fecho com a conta no azul, ou seja, entrou mais dólares do que saíram dólares num determinado ano. Tá? Então, meu balanço de pagamentos, se eu voltar no meu slide, aqui. Eu tenho dentro do balanço de pagamentos as transações correntes, que são exportações e importações de mercadorias e serviços, e capital e financeiro, que é a aplicação financeira e investimentos produtivos. Se eu estou com superávit no balanço de pagamentos, quer dizer que num ano qualquer, 2016, por exemplo, mais entrou dólares do que saíram. Quer dizer que quando eu pego essas duas contas, transações correntes e capital e financeira, eu tive mais entrada de dólares. Tá? Pode ser que numa delas a conta esteja negativa e na outra esteja positiva. Só que somando as duas, uma está maior que a outra e o resultado total foi positivo. O contrário acontece no déficit. Quando eu tenho um déficit no balanço de pagamentos, quer dizer que mais saíram dólares do que entraram dólares. Então, eu vou perder dólares nesse determinado ano e vou fechar com a conta no vermelho. O que acontece quando a gente fecha com a conta no vermelho? Acontece que
eu vou ter que arranjar dólares de algum lugar. Normalmente eu vou tirar das minhas reservas cambiais. Tá? Vou ter que tirar dólares da reserva para pagar. E se eu não tenho dólares na reserva, aí existe algumas instituições, como o FMI, que podem emprestar dólares numa emergência para a gente não declarar calote, não falar que não pode pagar. Eu consegui responder sua dúvida? Bom, pessoal, eu vou encerrar então aqui o nosso plantão. Se vocês precisarem falar comigo, fiquem à vontade para me procurar lá no nosso fórum da nossa matéria de macroeconomia. Essa é a nossa última semana, então fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que vocês precisam, tá? E sábado que vem nós nos veremos aqui às 8h30 da manhã, ok? Um bom estudo para todos e ótima semana. Obrigado.